Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito da redação, do tema de redação da Unifesp 2020. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós tínhamos um texto 1 acompanhado de uma imagem. Né? Nessa imagem nós temos uma mulher usando um material desenvolvido especialmente para a prática do esporte, no lugar daquela vestimenta islâmica que cobre a cabeça das mulheres, que se chama hijab. Né? Então, essa empresa, né, de produtos esportivos criou essa proteção, né, para a cabeça, de maneira que fosse mais leve, né, do que o hijab tradicional, fosse mais transpirável, né, ela permite a respiração, né, fosse mais fixa, também, porque o hijab tradicional, vamos supor, ela está praticando, inclusive a gente tem atletas que praticam a patinação, né? Então, na hora que você vai fazer um movimento, às vezes o hijab ele se mexe, né? Isso prejudicava bastante. Então, essa empresa fez digamos, um novo acessório esportivo, né? Voltado, evidentemente, para cobrir a cabeça das mulheres que têm uma visão religiosa bastante tradicional, né, e que seguem a tradição da sua religião. Agora, o que acontece é o seguinte, nós temos logo depois dessa imagem um texto, né, em que há todo um protesto com relação exatamente ao que a empresa fez, né? No sentido de que é um absurdo, né? Se você observar, ele fala assim, a empresa foi aqui, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Né? A empresa foi acusada de promover a violência contra as mulheres muçulmanas pelo fato de o hijab ser visto por várias pessoas como um elemento opressivo. Aí vem a ministra da França, né, que diz, não é uma visão da mulher da qual eu compartilho. Eu preferiria que uma marca francesa não promovesse o lenço, e assim vai. Tá? Então, o primeiro texto é contrário ao uso desse lenço, né, desenvolvido especialmente para a prática de esportes. Tá? E depois a gente tem um segundo texto, né, que fala assim para a gente. Essa marca de materiais esportivos se submete ao islamismo, que tolera mulheres apenas quando tem a cabeça coberta com o hijab para afirmar sua submissão aos homens. Então, de novo, né, o segundo texto traz para a gente aí essa perspectiva de que é questionável o uso do hijab pelas mulheres islâmicas. Tá? E o tema que a Unifesp pediu para vocês foi vestimentas religiosas no esporte, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. Então, você tem que tomar um partido. Tá? Ou você vai defender que é legitimação da opressão, e nesse sentido, você vai defender que há uma necessidade de igualdade de gênero, né? Então que a mesma, digamos, a mesma vestimenta ou algo muito similar ao que o homem usa, a mulher deve usar também na prática de esportes. Né? Quer dizer, você deveria trazer para a gente a perspectiva de que o desenvolvimento deste material por essa empresa esportiva, na verdade, fortalece, né, a opressão à figura feminina, né? Determinando que a mulher não tem os mesmos direitos que o homem, não tem a mesma vestimenta que o homem. Então, você tem que apresentar para a gente, se você trabalhar a primeira opção, legitimação da opressão, você tem que apresentar para a gente justificativas que comprovem que realmente a mulher islâmica que usar o hijab esportivo, um pensamento esportivo nesse caso, ela estaria se submetendo a um domínio masculino e teria ali a sua liberdade totalmente tolhida, tá bom? Agora, a segunda opção, você podia também dizer que é liberdade de manifestação religiosa, né? É uma pergunta. Então, aí você vai para um outro caminho, né? A gente sabe muito bem que há culturas muito diferentes, em vários sentidos. E a religiosidade, ela tem valores diferentes. Né? Claro, se você pensar, por exemplo, nos rituais religiosos, você pega um ritual religioso, católico, judaico, né? Ou você pega um ritual da Umbanda, do Candomblé, né? Ou até mesmo do islamismo, eles são distintos, eles são diferentes. Então, evidentemente, existem algumas normas pré-estabelecidas por algumas religiões e que devem ser respeitadas por aqueles que seguem aquela religião. Então, se você pensar em liberdade de manifestação religiosa,
você tinha que ir por essa linha, né? Defendendo o respeito às culturas e às religiões diversas. Então, nesse sentido, o que a empresa, né, que desenvolveu o hijab esportivo fez foi um benefício, né, porque manteve um respeito à religiosidade, né, manteve um respeito aos padrões do islamismo e favoreceu à mulher uma certa facilitação de praticar alguns esportes, né, sem precisar tirar o hijab, que é tão significativo, né, para o islamismo. E assim, você tem que escolher, ou vai para um lado ou vai para o outro. Então, ou você defende, né, essa perspectiva de que há uma necessidade de igualdade de gêneros, como eu disse, então o hijab não deveria existir, a empresa não deveria nem criar esse hijab esportivo, não é? Ou então você vai na ideia da tolerância, né, e da aceitação da diversidade religiosa, então o hijab ele teria a sua funcionalidade. Tá? Esses são os dois caminhos, você tem que escolher aí um ou outro, argumentar e retomar a sua tese. Não esquece, você coloca logo no começo o teu ponto de vista, para que lado você vai. Não pode ficar em cima do muro, tá bom? Porque é uma ou outra coisa obrigatoriamente. Então, a sua tese ou ia para a legitimação da opressão ou iria para a liberdade de manifestação religiosa. E na conclusão você tem que retomar. Então, se você colocou legitimação da opressão, você argumenta, você exemplifica com elementos que provem essa opressão e conclui com a legitimação da opressão. E o contrário para a liberdade de manifestação religiosa. Então, você começou dizendo que é uma liberdade de manifestação religiosa, argumentou e concluiu nessa mesma linha de liberdade religiosa. Tá? Cuidado para não se contradizer. Tá legal? Espero que você tenha feito uma excelente redação, ok? E a gente se encontra aí numa nova oportunidade. Tudo bem? Até mais, hein? Tchau, tchau.